Eu acho que a gente vai ter uma noite, assim, muito boa em relação aos conteúdos que nós vamos ver, certo? Miriam, pessoal, me falou sobre uma questão do site do MEI, ela vai explicar para vocês. E aí, ela e Josiane vão fazer, né, esse bate-papo. Josi vai trazer essa questão toda das obrigações acessórias do MEI e Miriam sobre a questão do E-Social. Então, vamos começar, né? Já estamos atrasadíssimos, então... Pronto. Vai dar. Ah, é mesmo, tá vendo? Eu vou compartilhar os slides, viu? Certo. Vou colocar aqui. Vou botar para gravar, iniciar a gravação. Para onde essa gravação vai, não sei. Não consegui achar até hoje as outras gravações, mas vamos lá. Já iniciei a gravação. Agora parece que ele tá tirando o meu vídeo, porque eu tô compartilhando a tela. Eu tô vendo o seu slide, Josi. Mas aí ele tá tirando o meu vídeo, porque ele tá dizendo que, como eu tô compartilhando, ele não consegue mostrar meu vídeo. Entendeu? Se estiver compartilhando, não aparece o vídeo. Não tem nada não. Mas o pessoal tá me ouvindo bem? Sim. Né? Isso que é importante. Vocês estão ouvindo bem, gente? O áudio está bom, está baixo, quer que aumente um pouco? Está bom? Tá bom. Então, vamos lá. Obrigada, Alice, pela abertura, pelas apresentações. E vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a contadora Josiane Portugal, sou empresária contábil, sou especialista em consultoria contábil e financeira. Já atuo há algum tempo na área, né? Quando eu comecei logo como empresária, meus primeiros clientes foram MEI, com o tempo que hoje se tornaram empresas normais, mas eu já atuo com MEI justamente desde o início, né? Eles iniciaram em 2009, mas desde 2010 que eu comecei a trabalhar com MEI. E hoje estou participando da gestão atual do CRC-BA, fazendo parte também da comissão da Mulher Contabilista e coordeno a comissão de normas para pequenas e médias empresas. É um prazer, né, e agradeço pela participação de todos. Vocês fiquem à vontade para estar tirando dúvidas também no decorrer, caso seja necessário. Miriam. Bom, boa noite, pessoal. Já me conhece um pouquinho. Meu nome é Miriam Figueiredo. Eu sou contadora, tenho uma especialização em gestão de rotinas trabalhistas e previdenciárias. Atuo há 10 anos no departamento pessoal. Eu me identifico com essa área, então decidi estar trilhando esse caminho. Faço parte também da comissão de mulheres contabilistas do CRC Bahia, né, como parte integrante, e faço também consultoria trabalhista. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre MEI, porque é um mercado que tem muita carência, inclusive, de profissionais. É um mercado muito amplo, né? Já aparece bastante na televisão. Há 10 anos ainda era uma novidade para muitos, mas hoje se propagou bastante, até mesmo pela quantidade. Hoje nós temos mais de 12 milhões. Né? Eu fiz uma análise, acho que a esse mês de outubro chegamos a 13 milhões de microempreendedores individuais, porque estamos em 12 milhões e 800, e a média é muito alta de microempreendedores individuais por mês. A média normalmente chega a 1 milhão por ano, só para vocês terem ideia. Então, provavelmente, a gente deve chegar aí esse mês de outubro, no início de novembro, a marca de 13 milhões de microempreendedores individuais. E o que é o MEI? Nós vamos tentar, primeiro, resumir, nesse primeiro momento, do que se trata, que é para vocês entenderem as particularidades desse tipo de empresa. O MEI, ele é algo particular, algo singular, não existe nada no nosso país igual ao MEI. E ele foi criado desde o início, lá a lei de 2008, mas começou a ser aceito a formalização a partir de 2009, porque se você for pesquisar a lei, ele foi criado, ele foi instituído na legislação em 2008, mas a partir de 2009 foi permitido a formalização. E ele foi criado para aquelas pessoas que atuavam como pequenos empresários mesmo na informalidade, aquelas pessoas que realmente vendiam, os ambulantes, pedreiro, por exemplo, cozinheiro, e eles fizeram o quê? Uma forma de se formalizar para poder contribuir com o seu INSS e também pagar o imposto.
eu vou comentar aqui o que é que o MEI realmente paga. Então, o microempreendedor individual realmente é uma figura jurídica pequenininha para aquelas pessoas que estão querendo formalizar o seu negócio. Aí, só para vocês terem ideia, quando instituíram o microempreendedor individual, chegava a marca, a formalização era uma média de 40 milhões. Essa é a média da informalidade no nosso país, 40 milhões de informais que conseguem contar. E a meta é justamente em 10 anos terem 11 milhões de formalizados. E eles conseguiram fechar justamente esses 10 anos nessa média, quase 11 milhões de formalizados. E agora, em 2021, chegamos à marca de 12 milhões e 800. Então, o microempreendedor individual, ele se torna um pequeno empresário, né? E o nome leve ao pé da letra mesmo, individual, ou seja, eu vou ser uma empresária individual. Não posso ter sócios, mas eu vou falar sobre a questão da contratação. Tá? Então, ele pode contratar até um empregado. A gente vai falar sobre isso, que o Mira, inclusive, vai explanar mais sobre esse detalhe da contratação. Então, o microempresário, ele é algo pequenininho mesmo e ele pode faturar até 81 mil reais no ano. Quando eu digo para levar o pé da letra, porque eu ainda recebo muito esse tipo de perguntas. Inclusive, já teve gente querendo marcar reunião para formalizar o MEI e dizendo que tinha um sócio. Então, eu sempre deixo bem claro que não pode ter sócio. O MEI, ele é um empreendedor individual. Tá? Ele é sozinho mesmo. Mas ele pode ter pessoas, né? Ele pode contratar alguém para ajudar naquela empresa dele, na microempresa dele. Tem algum MEI aqui na sala? Só para saber, coloca no chat se tiver algum. Ah, não está disponível o chat, né? Mas eu vou saber se caso tem algum MEI, só para a gente saber se tem algum MEI, se vocês já conhecem o MEI. Fiquem à vontade para interagir. O MEI, gente, para ser MEI, tá, tem alguns requisitos. Não é qualquer pessoa. Tá? Então, ele é obrigado a ele ser maior de 18 anos. E um detalhe importante, esse é o maior detalhe do microempreendedor individual, é que ele tem um limite de faturamento. Então, ele só pode faturar no ano até 81 mil reais. Se dentro do ano ele, por acaso, ultrapassar esse limite, ele perde esse benefício do MEI. Ele vai ser desenquadrado, ele vai deixar de ser MEI. E se durante o ano ele também ultrapassar, no próximo ano ele vai ter que deixar de ser MEI. Então, quem resolve ser MEI tem que tomar muito cuidado com isso. E porque é interessante para vocês. Vocês podem pensar assim, mas eu estou na faculdade, eu estou estudando. Será que é importante mesmo aprender sobre isso? Para que eu quero saber? Então, só para vocês terem ideia, como eu falei, são mais de 12 milhões de microempreendedores individuais. Eles estão crescendo cada vez mais. Vocês com certeza devem ter pessoas na família, amigos, conhecidos, que são microempreendedores individuais e que procuram normalmente estudantes de contabilidade ou profissionais de contabilidade para dar algum tipo de apoio ou alguma ajuda. Então, quando eu chegar na parte das obrigações, vocês vão ver como isso é importante. E vocês, ainda estudantes, vocês podem aprender sobre esse tipo de empresa, essa figura jurídica, para que vocês possam prestar algum tipo de assessoria, orientação ou formalizar e já conseguir ter uma renda extra, ganhar um dinheirinho, ainda enquanto for estudante. Não é verdade, Miriam? É uma boa oportunidade, né, de estar aí garantindo a renda. Né? Então, vocês não podem desprezar isso, essa figura jurídica ainda quando estudante. Vocês já começarem a entender, a aprender, para quando vocês chegarem nesse momento de alguém pedir uma orientação, principalmente vocês, no semestre que vocês estão já no meio do caminho, muitas pessoas começam a procurar os alunos de ciências contábeis para tirar algumas dúvidas. Então, pense no MEI como uma oportunidade de você começar a ter seus clientes ou ter uma renda extra, de você começar a aprender sobre essa figura jurídica, para que vocês possam facilitar a entrada de vocês também no mercado. Né? Um detalhe importante da formalização é que o MEI só pode ter um estabelecimento. Né? Então, por exemplo, eu não posso, se a pessoa ela for MEI, ela não pode ter filiais, não pode ter outros CNPJs, e ela só pode exercer as atividades permitidas na legislação do MEI. Então, existe uma legislação específica, uma resolução específica, quem quiser anotar, é a CGSN, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, 140 de 2018. Podem anotar e depois dar uma lida. A instituição do MEI foi na Lei Complementar 128 de 2018.
Então, veja que foi em 2018 que foi instituído, mas apenas em 2008, desculpa, 2018 não, 2008 foi instituído e apenas em 2009 começamos a formalizar os microempreendedores individuais. E um detalhe importante sobre essa questão aí, é que a Miriam vai explanar sobre isso, é que só pode ter um empregado. Então, ele pode ter um empregado para ajudar na atividade dele. E não pode ser startup. Existe até em andamento, né? Acho que, se eu não me engano, está na fase do Congresso, que vai poder contratar 2, né? Estamos aqui ansiosos nessa possibilidade de mudança, porque às vezes a pessoa, ela já, acho que, se eu não me engano também, Josi, você tem mais propriedade para falar, que também eles estão estudando aumentar o limite do faturamento. Isso. Então, isso vai dar possibilidade até do MEI crescer. Eu já ouvi, Josi, não sei se você também já teve esses relatos, de microempresários não quererem crescer porque ia ser a condição do MEI. Isso é um bloqueio, né? Então, você, poxa, eu vou deixar de estar faturando mais, de estar gerando mais emprego e renda, porque eu tenho um limite no MEI, eu posso estar fazendo outros tipos de migrações, né? Então, o governo, ele busca aí, está trazendo essas novas possibilidades. Ainda não tem nada certo, tá, gente? Tem processo ainda de tramitação aí na legislação, mas pode ter mudanças em breve. É importante acompanhar. Foi aprovada pelo Senado essa mudança de faturamento, tanto o faturamento quanto a contratação de empregados, só que como teve uma alteração no projeto, voltou para a Câmara dos Deputados. Então, ele está na fila, né, para poder ter uma nova aprovação. Provavelmente vai alterar. De qualquer forma, essa alteração ela vai ter validade a partir do ano de 2022. Então, eu acredito que até o final do ano deve ser aprovado. E vai começar a valer a partir de 2022. Então, como ele não tem essa urgência agora, porque tem outras coisas de votação, mas provavelmente até dezembro deve estar votando. Então, é importante acompanhar. Sobre essa questão do crescimento que você comentou, é interessante que eu já recebi vários, inclusive no ano de 2020 eu fiz a reunião lá no escritório de contabilidade, com uma pessoa, ele vendia polpa, só para você ter ideia, ele abriu mão de emitir uma nota fiscal de R$16 mil, porque senão ele seria desenquadrado. E aí ele foi para lá para conversar, e eu falei assim, você quer crescer? Ele falou, quero, mas quer crescer como? Você não quer deixar de ser MEI? E aí eu fiz uma pergunta simples para ele, eu falei assim para ele, você está se impedindo de crescer. Se você quer crescer, então se planeje, se organize, né? E vamos fazer aqui um planejamento tributário, organizar você, e você pode seguir sua vida como uma empresa normal. Então, ele ficou com aquilo ali, ele disse que ficou com aquilo martelando na cabeça. Será que eu estou me impedindo de crescer? Foi para casa, conversou com a esposa e voltou realmente onde nós fizemos esse desenquadramento. Inclusive, fez uma alteração, ele era a MEI, comércio de polpa de frutas, onde fizemos a alteração, ele virou uma distribuidora. Olha, pelo fato de ser desenquadrado, e começou a faturar bem mais, realmente. E começou a contratar e a crescer. E isso é muito importante, termos essa consciência também. O MEI é uma forma de iniciar o seu negócio. Quando eu conheci o MEI, inclusive, de contabilidade, na época era permitido o contador ser MEI, hoje não pode mais, eu comecei também como MEI. Então, eu formalizei o meu negócio como microempreendedor individual e depois eu deixei de ser MEI. Admiti sócio, aumentou também faturamento, deixei. E isso antes mesmo porque foi só em 2018, né, que ficou proibido. Mas é muito importante entendermos que esse MEI é para o início. E vocês que estão iniciando, que estão estudando, vocês podem pegar na mão também dessas pessoas que estão iniciando. E vocês crescerem juntos, você vai crescer, vai começar o relacionamento com o cliente, vai começar a entender como é que funciona ter um cliente, cuidar de um cliente, ter um controle financeiro, organização, e eles também vão ter a oportunidade de crescer. Então, por exemplo, tem alunos hoje que já têm uma carteira de clientes, muitos deles são estudantes, e eles já têm uma boa renda mensal, alguns já se organizando para sair da CLT somente trabalhando com microempreendedores individuais. Então, veja isso aqui como uma oportunidade de crescimento, de renda extra para vocês. Isso é muito importante. Gente, isso que a contadora Josiane está falando é um alerta muito importante para vocês,
porque vocês não precisam necessariamente estarem graduados para fazer um atendimento ao MEI. Certo? Então, é uma coisa que ela falou que pode plantar aí, ó, uma sementinha na cabeça de vocês. Pensem nisso, prestem bem atenção, porque é uma coisa assim que vocês podem fazer independente, inclusive, da atividade que vocês exercem hoje, ainda que vocês trabalhem no escritório de contabilidade, sejam estagiários no escritório de contabilidade, trabalhem numa empresa, ou não trabalhem com contabilidade ainda, já é uma maneira de se inserir no mercado. Então, prestem bem atenção no que ela falou, certo? E veja se vocês já podem começar a botar essa... Porque foi uma sementinha aí, né? Que a Josiane plantou. Exatamente, Alice. E eu estava preparando o material do MEI, e justamente quando eu falo sobre você começar a ter esse serviço, essa renda extra do MEI, eu estava pensando assim, Miriam deve pensar agora da mesma forma. Quem me dera, quando eu era estudante, eu fui estudar em 2006, 2007, eu me formei em 2009, ainda não existia, quando eu me formei ainda não era possível, não existia ainda o MEI, né? Tinha sido criado, mas ainda não era permitida a formalização. E eu fiquei pensando assim, quem me dera, assim, enquanto estudante, eu descobrisse essa fonte, essa renda extra, essa oportunidade de ter uma renda extra, porque a gente sabe, né, que não é fácil, e com você utilizando algumas horas por mês para prestar serviço para uma carteira. Então, se você hoje tem um cliente MEI, vai cobrar 100, 150, 200 reais, 250, você poder, talvez, levar 1 hora por mês para poder cuidar desse tipo de empresa. Então, é importante, porque enquanto estudante, você já vai começar o quê? A trabalhar o relacionamento com o cliente, a organização, a gestão financeira. São várias habilidades, técnicas e comportamentais que você vai aprender para poder atuar como microempreendedor individual. E aí você já vai estar o quê? Um passo à frente de muitos no mercado, que nem sabe o que é. Tudo isso que eu estou falando para vocês. Com certeza. E hoje já tem, Josi, já vi, assim, na prática, alguns escritórios que estão se especializando apenas nessa área, para atender essa fatia do mercado, porque tem algumas pessoas também que acabam não tendo interesse em estar prestando serviço para esses tipos, né, de empresa. Mas quanto tem gente que tem interesse em estar se especializando nessa área, estar prestando um serviço diferenciado para os MEIs. Isso, até porque, por exemplo, você pega um escritório muito grande, como ele já tem um ticket médio bem alto, talvez não seja interessante para eles focar em um cliente com ticket médio baixo. Mas os escritórios que estão iniciando, eles estão focando, nichando com isso. Então, eu tenho um colega mesmo, que é do interior, Miriam daqui da Bahia, que ele tem uma carteira com quase 100 microempreendedores individuais. Há um ticket médio de 100 reais. Então, veja aí que ele já fatura e ele trabalha sozinho. E ele fatura aí mais de 8 mil reais por mês, né, atuando sozinho. Então, para ele, com a estrutura, trabalhando em casa, sem muitos custos. Né? Então, ele termina até lucrando ou tendo um lucro maior do que muitos outros escritórios maiores. Aqui em Salvador, por exemplo, que tem um custo alto. Então, é uma oportunidade mesmo de mercado. Porque, gente, o MEI, levando aqui agora para o slide, o MEI, ele, apesar de ser algo, parece que é simples, mas ele tem alguns detalhes, porque nós estamos falando aqui, ele pode parecer simples para mim, para Miriam, para você, que já entende um pouco de burocracia, sabe o que é uma planilha Excel, sabe a importância da gestão financeira, sabe a importância de ter relatórios, mas você já parou para pensar que estamos falando aqui de pedreiro, de cozinheiro, loja de roupa, né, salão de beleza. Estamos falando aqui de pessoas que não sabem o que é isso, não têm a mínima noção de gestão empresarial, de gestão financeira, nem sabem o que é um Excel. Então, é por isso que esses 12 milhões de pessoas que estão aí formalizados como MEI precisam da nossa ajuda, profissionais, estudantes de contabilidade, profissionais, os entrantes no mercado, os contadores, para poder pegar na mão deles e ajudar. Vem que eu vou te ajudar a crescer. Então, essa é a principal ideia que a gente quer passar para vocês hoje, que vocês possam entender a importância de conhecer esse mercado. Nós vamos trazer aqui uma gota do oceano, porque é grande, o MEI tem muitas coisas. Nós vamos trazer aqui, Miriam, um pedacinho dele. Não é tudo, não. É só para vocês mesmo começarem a abrir a mente para isso.
Uma das grandes vantagens do MEI é justamente o Tá vendo baixo aí, custo. gente? Olha aí a importância, tá vendo? Prestem bem atenção. Josi, quando você falar, se você puder tratar num assunto assim que não precisa entrar no detalhe, mas só para pincelar, né? Que as pessoas falam assim, a MEI não precisa de contador. Mas no imposto de renda, a gente vê que MEI realmente, se não tiver contador, ele pode pagar muito mais. Então, depois, no decorrer, dá uma pincelada sobre isso também. Eu E é vou uma falar das na parte das obrigações. ótimo. Não trouxe tudo, porque tem algumas que tem que ser mais prática para explicar os cálculos, mas eu trouxe aqui o que ele é obrigado. Aí eu vou pincelar sobre isso. Ótimo. Porque muita gente acha que o MEI não tem. Não, o MEI não precisa, então nem vou contratar um contador. E aí o MEI acaba, muitas vezes, né, pagando mais, quando dentro da lei poderia pagar menos. Né? A gente está falando de algo dentro da legalidade. Exatamente. Então, uma das grandes vantagens hoje, porque tem uns 12 milhões de microempreendedores individuais, que tem todo mundo se formalizando. Você olha para o lado, é MEI, olha para o outro, é MEI, olha para frente. Se você fizer algum tipo de pesquisa, você vai ver que você conhece muitos microempreendedores individuais. Mas pelo fato dele não ter a mesma burocracia que uma empresa normal. E não tem custo. Então, hoje, qualquer pessoa consegue acessar o site da Rede Sim e fazer a sua formalização. Então, ele não tem custo nenhum para abertura, não paga para fazer a abertura. É uma abertura, digamos que simplificada. Apesar de ser simples, tem alguns detalhes que a pessoa, quando vai abrir, precisa saber e se organizar. Como, por exemplo, as atividades, a questão da prefeitura. Será que eu posso realmente misturar essas atividades? E tem muitos microempreendedores individuais abrindo sem observar esses pequenos detalhes. Então, mais um ponto de atenção para mostrar a importância de ter um profissional qualificado perto deles. Eu uso um profissional qualificado porque, como o MEI realmente não é obrigatório ser contador, eu sou contadora, eu presto serviço para o MEI, tenho clientes MEI na minha carteira hoje do escritório, tenho clientes de todos os postos, tem cliente de lucro real, lucro presumido, simples, e tem o MEI também. Não desprezo. Quem aparece o MEI aqui no escritório, eu acolho ele, abraço ele e trago para perto de mim. Mas tem escritório que não. Eu tenho escritório que brinca, olha, não atendo nem ligação de MEI. Pelo fato de ser o quê? É algo pequenininho demais. Mas quando eu falo profissional, é porque você, estudante, pode se qualificar e prestar serviço. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa formada em administração ou gestão, outras pessoas elas podem estudar, se qualificar e prestar também serviço. Então, o ideal é que seja um profissional qualificado, que entenda a dor dele, entenda sobre o que é que ele precisa para cuidar do MEI dele de verdade. Tá? Mas qualquer pessoa pode atender. Agora, nós, profissionais da contabilidade, eu entendo, realmente, não é puxando a sardinha para o nosso lado, que somos os mais qualificados para ajudá-los. Digo isso com base até em como aparece esses microempreendedores individuais. A maioria deles, quando aparecem, são desorganizados, eles não, já com alguns problemas. Por quê? Porque ele não teve acompanhamento. Os que eu abro e a gente já fecha um contrato mensal de assessoria para o MEI, simplesmente eles ficam organizados, não tem problemas com débitos. Mas quando vem esses que abriu em algum lugar e não tiveram nenhum tipo de atenção, eles vêm com vários problemas. Esse custo de abertura, ele não tem custo, mas tem que tomar só alguns cuidados, que dependendo do que ele for fazer na prefeitura, por exemplo, em alguns lugares, pode ser que ele pague uma pequena taxa. Mas é praticamente zero, não tem custo quase nenhum o microempreendedor individual. E vamos agora, para valores, que eu sei que estudante de contábil, se a gente não falar valor, Miriam, fica chateado. Tem que ter números. Todo mundo fica assim, não, tem que ter, tem que fazer cálculo, né? O pessoal fica feliz quando tem cálculos. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 quadros. Um do MEI sem empregado e o outro do MEI com empregado. Que aí a gente, Miriam, vai falar um pouquinho mais sobre essa questão quando ele tiver empregado. Então, em regra geral, o custo que o MEI tem todo mês, em regra geral, porque toda regra tem essas exceções, gente, mas não vai entrar no mérito dessas exceções, mas em regra geral, o MEI vai pagar apenas a guia dele mensal, que é chamada do DAS, CIMEI, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o CIMEI, quando você vê CIMEI, quer dizer Sistema do Microempreendedor Individual.
E um detalhe importante dessa guia é que representa a contribuição dele para o INSS. Então, ele vai poder contribuir para a Previdência Social, ter direito à aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, licença maternidade. E a ideia do MEI, quando eles constituíram, foi justamente essa. Muitas mulheres na informalidade, sacoleiras, né, que é as pessoas que vendem roupa, Avon, Natura, e não contribuem para o INSS. E depois, quando chega lá na frente, quando atinge a idade, vai tentar a aposentadoria pelo benefício, né, que tem aquele da assistência social. E para o INSS isso é um gasto muito grande. Então, fizeram o quê? Vamos criar uma forma simplificada das pessoas contribuírem para a sua previdência social. Então, o MEI, ele paga 5%, representa 5% do salário mínimo, é o valor da sua contribuição, né, previdenciária. Então, este valor, perceba que ele vai mudar todos os anos. Quando mudar o salário mínimo, muda também o valor do MEI. E ele paga um valor de imposto fixo, que é o ICMS, que é quando eu vendo alguma mercadoria, vai ter R$1 fixo no mês. Tá? Uma empresa normal paga toda vez que vende, tem um percentual sobre a venda. Mas o MEI não importa quanto eu vendi, eu vou pagar o valor fixo de R$1 por mês. E quando eu presto o serviço, tem o que? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Uma empresa normal vai pagar 5% sobre o faturamento. Já o MEI não importa quanto ele faturou, dentro do limite dele, ele vai pagar apenas R$5 por mês de ISS. Então, veja que ele tem um benefício tributário que nenhuma outra empresa no nosso país tem. É um benefício incrível. E ele deve aproveitar isso. Então, o total do mês, se o MEI ele vender e prestar serviço, o total que ele paga hoje, neste ano de 2021, é de R$61 por mês. Isso é quando ele não tem empregado. Mas, Miriam, quando ele tem empregado, o negócio muda, né, Miriam? Muda um pouquinho. Só complementando, referente ao que o Josi falou ali do INSS do MEI, ele paga 5% sobre o valor do salário mínimo, né? Que é o salário mínimo, ele tem atualização anual. E esses benefícios previdenciários também serão limitados ao salário mínimo, né? Então, como o Josi até colocou, as pessoas acabavam não contribuindo, o governo ele acabava concedendo benefícios para pessoas que de baixa renda, que até tinha algum tipo de renda, mas não tinha como estar fazendo nenhuma oficialização. Então, vamos pelo menos ter alguma forma de arrecadação da Previdência Social. Eu consigo conceder algum benefício previdenciário, porque ele ia conceder de qualquer forma, né? Então, você formalizando esse seu CNPJ, você vai contribuir com 5% durante o período que você estiver com o CNPJ aberto. E lá, quando for no momento que você for solicitar um benefício previdenciário, você vai ter essa garantia. Então, a gente pensa muito em aposentadoria, né, Josi? Eu vou trabalhar X anos para me aposentar. Se eu não tive registro em carteira de trabalho, se eu atender a algumas regras previdenciárias, eu posso solicitar lá na frente um benefício de assistencial, porque eu não tenho nenhuma renda, mas ele só é concedido quando chega a uma certa idade, 65 anos. Mas se você ficar doente, quem é que vai pagar? Né? Quem vai pagar as contas? Então, o governo ele não faz nenhum tipo de... não concede nenhum benefício para as pessoas que não têm nenhum tipo de contribuição, que não tenham a idade ali que ela alcançou por conta desse benefício assistencial. Então, ele tem essa vantagem, né? A questão da cobertura, no caso também de nascimento da criança, a aposentadoria, enfim. Então, no formato que fica muito mais seguro, né? Bem lembrado, Miriam. Gente, sobre o salário mínimo e, inclusive, a aposentadoria, mesmo que a pessoa chegue à idade, mas ela tem que ter 15 anos de contribuição pelo MEI. Então, tem algumas regrinhas. Existem, que é a famosa carência, né? Então, a Previdência, ela trabalha com a carência. Já o auxílio acidente, por exemplo, não precisa. E isso é interessante porque você pode ajudar várias pessoas que estão na informalidade com essa informação. Então, por exemplo, tinha um cunhado que ele trabalhava com 2 filhos, casado, né? E ele simplesmente não tinha. E eu cheguei para ele e conversei. Você não faz um MEI? Já parou para pensar se você se acidenta sem querer porque ele trabalhava como autônomo? E aí eu expliquei a ele do que se tratava e ele fez. E 1 ano depois aconteceu
Foi mais ou menos 1 a 2 anos depois aconteceu dele ter aquela crise de apêndice, onde a pessoa já vai direto para o hospital. E ele ficou o quê? Internado, fez a cirurgia e teve que ficar afastado das atividades, porque ele trabalhava como motorista. Graças a Deus que ele contribuía, a gente fez o quê? Deu entrada no auxílio doença dele, ele recebeu 3 meses de benefício. Se ele não tivesse o MEI e ele sustentava a família através daquele trabalho autônomo, como é que ele ia conseguir se sustentar, se manter? Né? Então veja a importância das pessoas estarem orientadas em relação a isso. Isso pode ajudar bastante. E o MEI... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você poderia deixar mais claro as regras para a aposentadoria do MEI? Sim, a aposentadoria do MEI só pode ir por aposentadoria por idade, né, onde tem que ter 15 anos de contribuição. A pessoa pode complementar, caso você trabalhe, tá, para poder você, por exemplo, se aposentar por tempo de contribuição, porque existe 2 modalidades de aposentadoria, por idade e por tempo de contribuição, as principais, né? Existem outras, invalidez, outros tipos. Se você quiser, por exemplo, eu posso me aposentar por tempo de contribuição, ou seja, trabalhei 10 anos e eu quero saber se eu posso, como MEI, me aposentar por tempo de contribuição. Você vai precisar complementar o MEI, aí existe uma complementação de 15% sobre o salário mínimo, para poder você ter direito a se aposentar por tempo de contribuição. Se você não tiver essa complementação, você vai ter que se aposentar por idade, ou seja, depois de 15 anos de contribuição, se aposentar por idade. Que no caso é 65, não é isso? Oi? Que no caso hoje para homens é 65. Isso. Aí tem a questão da idade. Isso tem que ver a regra lá para homem, para mulher e acompanhar, porque às vezes acontecem as mudanças e aí vai seguindo as regras, tá bom? Entendi. E um número, inclusive em relação a benefícios previdenciários para o MEI, às vezes até oriento, tem um número 135, porque como cada caso é um caso, né, cada pessoa tem um tipo de contribuição, tem uma idade, tem uma situação, tem um problema, uma aposentadoria, cada caso é um caso, então o ideal é ligar para 135, informar como foi a contribuição daquela pessoa, em que momento está, e o próprio INSS vai orientar melhor sobre a sua situação, porque cada caso é um caso, tá bom? Entendido. MEI agora com empregado, Mira, eu vou deixar para você aí. Então, como já apresentamos ali o custo de R$ 61,00 para um MEI, né, 100 funcionários. Essa contribuição é o do próprio empresário, né? Mas quando ele contrata um funcionário, muda um pouco essa figura. Então, vão ser acrescidos custos para esse processo de contratação, tá? Referente à contribuição previdenciária patronal, que é a CPP. Existe uma contribuição específica das pessoas físicas, que é no percentual de 7,5% até 14%, de acordo com a tabela progressiva do INSS. Então, você vai descontar o valor do INSS do empregado do MEI, só que o CNPJ, a figura, a pessoa jurídica da empresa, ela vai pagar também uma contribuição para a Previdência Social. A Previdência Social ela é mantida pelas contribuições das pessoas físicas, jurídicas e outros tipos de contribuição também. Então, o MEI ele paga um percentual de 3% sobre a folha de pagamento para o INSS, tá? Além do desconto que ele vai fazer do empregado, a empresa paga 3% do INSS. Para vocês terem noção, para outros tipos de empresas que não são enquadradas no Simples Nacional, esse percentual ele chega a 20%. Então, há uma redução tributária bem grande, né? Ele paga um percentual ali de 3% e fica em dia com a Previdência Social. O FGTS do empregado é no percentual de 8%, igual para qualquer tipo de empresa. Desde o MEI, uma empresa de lucro real, esse percentual ele não tem nenhum tipo de redução, alteração, a depender da categoria da empresa, tá? Então, o empresário vai ter que pagar o FGTS do empregado nesse percentual. Além disso, existe um limite com relação ao salário desse empregado. O empregado ele vai poder receber ou o salário mínimo federal ou regional, caso tenha, ou o piso da categoria.
né? Porque ele entende assim, eu tenho uma oficina e eu vou contratar um gerente para minha oficina e pagar um salário de R$ 5.000. Bom, se estiver no piso da categoria, o salário de gerente da oficina de R$ 5.000, eu posso. Mas não justifica eu ter um faturamento de R$ 81.000 no ano, que em média por mês vai dar, deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço esse número, dividido por 12, 6.750 e eu pagar R$ 5.000 de salário para o meu empregado. Então, essa conta ela não fecha, né? Até porque os custos do MEI, que está tratando da contratação de funcionários, mas existem outros custos que ele pode ter, como mercadoria, como algum tipo de o aluguel daquele espaço, então outros custos que podem estar envolvidos no negócio. Então ele traz esse limite justamente para que a empresa ela não seja uma microempresa disfarçada de MEI. Então ele traz esses limites. Como o Josi já colocou, também tem o limite da contratação de apenas um funcionário, né? Se eu tenho a possibilidade de contratar mais de uma pessoa, se eu tenho necessidade, eu não posso estar enquadrado no MEI. Então, assim, ele tem essas travas justamente para um negócio que está iniciando, tá? Então, ele tem esses limites em relação ao percentual, né, que vão ser acrescidos no custo operacional desse MEI. Isso. E lembrando, né, pessoal, que o MEI, ele tem algumas atividades específicas, são mais de 400 atividades. Então, antes de se formalizar, tem que acessar o site da Rede Sim e pesquisar, será que aquela atividade é permitida ou não? Então, por exemplo, o profissional liberal não pode ser MEI. Dentistas, médicos, contadores, engenheiros, arquitetos, esses profissionais não podem ser microempreendedores individuais. E tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa chega, fisioterapeuta mesmo, já gosta de querer ser MEI, né? Então, às vezes chega o fisioterapeuta, eu quero ser MEI. Então, não pode. Tem que orientar, né, da forma adequada, sempre pesquisar. Se ficar em dúvida, o que pode e o que não pode, fala, eu vou verificar, vou pesquisar. Vai até o site do próprio Redsim, mostra, né, e faz a pesquisa, né, com o nome lá para verificar se pode ou não. Tem que ter bastante atenção em relação a isso. E quais são as obrigações? Oi. Boa noite, hein? Isso. Uhum. Somente em novembro. Se você abrir, por exemplo, dia 30 de outubro, você já vai ter direito, você já vai ter a obrigação daquele mês, não importa, pode ser o último dia do mês, só que ele vai ser no vencimento do próximo mês, porque ele trabalha por competência. Então, nós estamos falando da competência de outubro, e o vencimento é 20 de novembro. Então, se você abriu em setembro, competência de setembro vence em outubro. A competência de outubro vence em novembro. Okay? Deu baixa. Baixei no dia 1º de outubro. A competência de outubro tem a guia que vence em novembro. Tá bom? Então, com um dia de formalização, não importa se é o último dia ou o primeiro dia, ou no meio, já conta como um mês inteiro. Sim. Pode fazer. Tá? Porém, tem um detalhezinho importante, tá? Ele tem que saber, eu sempre oriento a pessoa que, quando vem formalizar, pergunta, você trabalha de CLT? Sim. Se ele trabalha, ele tem que ficar ciente que, se ele, por acaso, for demitido, né, foi dispensado da empresa, ele perde o seguro-desemprego. Então, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Mas, se ele baixar o MEI, ele vai conseguir, sim, ter direito. Mas, se ele tiver com o MEI aberto, ativo, ele não consegue receber o seguro-desemprego. Tá bom? Tem algumas regrinhas, gente, em relação a isso. Se a pessoa recebe, por exemplo, aposentadoria por invalidez, perde o MEI. Se ela recebe esse benefício assistencial do LOAS, né, que é essa aposentadoria de assistência social, perde também o MEI. Bolsa Família também pode perder, tem que tomar cuidado, porque se a pessoa ela recebe algum tipo de benefício, tem que analisar. Benefício previdenciário, mesmo por invalidez, se fizer o MEI vai perder, não tem direito. Pensão por morte daquele que é a pensão inválida, por morte do filho inválido, pode perder também,
Então, tem que tomar alguns cuidados. Isso, porque são benefícios, na verdade, que eles têm a característica que a pessoa não tem renda, né? Ou que ela está totalmente incapaz para o trabalho. Exatamente. Então, se eu faço a minha inscrição no MEI, eu estou declarando que eu estou apto, que eu vou agora empreender, que eu vou estar trabalhando, então não tem por que a Previdência estar pagando esse benefício para a pessoa que se declarou como inapta ao trabalho, né? Então, quando existe algum tipo de benefício previdenciário, sempre tem que ser olhado qual é o tipo de benefício que ele está recebendo, se existe impedimento ou não, porque pode ser até que ele consiga abrir o MEI, mas o benefício seja cancelado. Você consegue. A única pessoa que. A única restrição que o site vai dar quando você tenta abrir, por exemplo, se eu tentar lá colocar meu CPF, ele vai dizer, você não pode, porque eu sou sócia. Miriam, se tentar, né, que é sócia também de empresa, vai dizer, Miriam, você não pode. Essa é a restrição que eles têm. Mas em relação a benefícios previdenciários, a qualquer outro tipo de benefício assistencial, o site ele não cruza. Então, você consegue realmente dar entrada, mas você pode perder o benefício. E para seletista não tem nenhuma proibição, Remivaldo. Porém, se a pessoa ela for servidora pública federal, ela não pode. Tá? Então, se o regime for CLT, menos mal. Mas quando a pessoa ela é servidora pública, principalmente o federal, a lei ela é clara, que não é permitido o servidor público federal. Quando o servidor ele é estadual ou municipal, ele tem que ver o estatuto de onde ele trabalha para verificar se tem alguma proibição ou não. Ok? Respondido? Obrigações, né? Vamos agora para as obrigações, para vocês entenderem um pouquinho aí quais são as obrigações do MEI. Eu trouxe primeiro o que é dispensado. Então, o MEI, ele é dispensado dos livros contábeis e fiscais, né? Hoje, uma empresa normal, que não é MEI, ela tem que ter o livro diário, livro razão, que você já deve ter visto isso nos primeiros semestres. Tem alguns livros fiscais, de entrada e saída de ICMS. O MEI é dispensado. E o MEI, ele também é dispensado da nota fiscal para a pessoa física. Porém, se alguém pedir, ele pode emitir. Mas ele não tem a obrigatoriedade, diferente das outras empresas. Todas as empresas são obrigadas a emitir nota fiscal. Mas o MEI, não, ele tem essa colher de chá aí para as pessoas físicas. Porém, ele tem outras obrigações. Veja que a obrigação do MEI não se resume apenas em pagar a guia. Muitas pessoas, inclusive desses 12 milhões, boa parte deles acham que só precisa pagar a guia ali lá. Só para vocês terem ideia, a inadimplência do MEI em relação à guia está em mais de 50%. Já está chegando a 60%. Teve um mês aí que chegou em 60% a inadimplência. E eles não imaginam dos problemas que podem ter. Inclusive, agora a Receita começou a cancelar CNPJ, inativar, a criar alguns problemas para ver se eles começam a resolver a vida deles. Porque as pessoas fazem o cadastro, se formalizam e não estão acostumadas, né? Nós estamos falando de pedreiro, de ambulante, de pessoas realmente que não têm uma formação e não estão acostumadas com toda a burocracia, não estão acostumadas a lidar com o fisco. Então, eles terminam cometendo esses deslizes de não cuidar das obrigações. Então, ele é obrigado a ter o controle das notas fiscais de entrada e de saída. Então, se ele emitiu nota, ele tem que guardar, arquivar, ter esse controle. E se ele comprou também. Então, se ele tem uma loja de roupa e comprou com nota fiscal, ele tem que ter a guarda desses documentos. Isso está na lei. Né? É obrigatório ele ter essa guarda. Quando ele presta um serviço ou vende para a pessoa jurídica, o MEI também é obrigado a emitir nota. Com exceção da empresa quando vende, e existe a possibilidade daquela empresa emitir uma nota de entrada. Né? Então, só para trazer aqui a exceção da regra. Mas, em regra geral, prestou serviço ou vendeu para a pessoa jurídica, o MEI ele é obrigado a emitir nota para esta pessoa. Outra obrigação do MEI é ter um controle, um relatório mensal de receitas, que isso existe, ou pode baixar gratuitamente lá no site do Redecim, que é um relatório mensal, onde tem lá quanto ele vendeu, comprou, para poder ajudar a fazer a declaração anual do MEI. E, se ele tiver empregado, ele tem que guardar os documentos do empregado. Né? Existe um prazo de prescrição de alguns documentos, na sua Previdência tem documentos que chegam a ser 30 anos, e tem outros que nem prescrevem. Então, é importante que eles guardem todos os documentos do empregado.
E pagamento da guia mensal, né, que é o DAS, aquele que a gente acabou de falar, dos R$ 61 por mês, ele é obrigado a pagar. E um detalhe importante dessa guia, alguns meses, às vezes, não está faturando. Na pandemia, por exemplo, houve muito essa discussão, eu não vendi nada, eu tenho que pagar essa guia sim. Não importa, ele pode ter faturado zero, não vendeu nada, ele tem que pagar a guia todo mês, independente se faturou ou não. Diferente de uma empresa normal, se eu não vender nada, eu não vou ter imposto a pagar. Tá? Então, o MEI não, o MEI ele vai pagar, porque veja que ele contribui boa parte para a previdência dele. Então, não está atrelado, ele não paga imposto sobre o faturamento, é um valor fixo. Então, é por isso que não importa se ele faturou ou não. E ele também é obrigado a enviar a declaração anual do MEI. Inclusive, essa declaração, se ele não enviar, paga multa. E muitos microempreendedores individuais não sabem, e terminam esquecendo desse detalhe, mesmo passando no jornal, em vários jornais. E sobre a antecipação de ICMS? Sim, ele é obrigado, né? Como eu coloquei em relação aqui, ó, foi quando eu falei que tem exceções às regras em relação aos custos, tá? Mas quando o MEI ele compra fora do estado, que aí isso é particular da atividade, não é uma regra geral. Tá? Eu não estou trazendo aqui particularidade das atividades, mas em regra geral as obrigações são essas. Mas se ele, por exemplo, você tiver uma atividade de comércio e ele comprar fora do estado, sim, vai ser obrigado a pagar o ICMS antecipado, né? Vai ter que fazer o cálculo e fazer esse pagamento, tá bom? Muitos acabam não sabendo, né, Josi? Aí acaba tendo problema com o Cefaz. Exatamente. Existem muitas outras regras, como eu falei, né? Se eu for falar tudo sobre o meu, eu vou levar, acredite, 30 horas falando sobre o MEI. É o tempo que eu levo, né? Falando sobre o MEI. Eu estou aqui tentando resumir mesmo, porque existem várias exceções a regras, existem outras particularidades de atividade, previdência tem várias situações também, e outras obrigações. Eu estou trazendo aqui alguns detalhes. Inclusive, vou comentar coisas que eu não escrevi aqui, porque são coisas que fogem da regra geral. Inclusive, a Alice, no início, pediu para falar sobre a questão do imposto de renda do lucro. Existem outras situações que muitos perguntam assim, o MEI é obrigado a enviar o imposto de renda? Não. Em regra geral, o MEI ele não é obrigado. Né? Mas precisa fazer o cálculo para saber se ele vai ser obrigado ou não. Então, precisa verificar o faturamento dele, existe um cálculo de rendimento isento, não tributável, para saber se ele vai precisar enviar a declaração de imposto de renda ou não. Mas, em regra geral, você não vai ver na lei, o MEI ele é obrigado. Então, aí foge também das regras, né? Foge da exceção. Essa questão da contabilidade, muitas pessoas perguntam, o MEI ele é obrigado a fazer contabilidade? Ele não é obrigado. Mas, ele pode fazer? Pode. Inclusive, essa questão do lucro, para o MEI, por exemplo, distribuir um lucro 100% isento de imposto de renda, ele pode distribuir desde que ele faça a contabilidade e envie um PED-ECD, que é uma declaração que apenas algumas empresas enviam. Pouquíssimos MEIs fazem isso, mas, por exemplo, se um MEI tiver um contrato comigo de assessoria contábil, eu posso fazer a contabilidade dele, enviar essa declaração para a Receita e ele não vai precisar pagar o imposto de renda sobre aquele lucro do CNPJ dele, do MEI. Mas se eu não tenho contabilidade, como eu estou falando aqui, vocês fazem apenas a assessoria mensal. Aí ele faz o controle de entradas, saídas, vai abater todas as despesas, vai ver qual é o lucro verdadeiro. Então, vou dar um exemplo aqui. O MEI faturou naquele ano R$40 mil, mas como ele tem um controle, tem assessoria, e vocês têm a orientação, ele sabe que ele faturou 40 mil, mas ele teve 20 mil de despesa. E aí ele sabe que o lucro dele naquele ano foi 20 mil. Então, 20 mil não se enquadra na regra de obrigatoriedade. Ele teve um rendimento ali que está abaixo de ser obrigado a enviar imposto de renda. Mas se um MEI ele não tem controle nenhum, eu estou falando aqui de controle simples, de entradas e saídas. Não estou falando de contabilidade mesmo, isso que eu acabei de falar. Mas se o MEI ele não tem controle nenhum, faturou 40 mil, mas ele não sabe quais são as despesas. 40 mil vai ser o lucro dele? Se ele não tem controle nenhum, ele vai entender que 40 mil é lucro. E esse valor de 40 mil vai obrigar ele a fazer o quê? A declarar imposto de renda. Então, veja a importância do controle do MEI para que ele não tenha problemas com o fisco.
tá? Porque quando esse lucro, quando ele não é o lucro, todo lucro que não vem da contabilidade, existe uma parte que é tributado, paga imposto de renda, e existe uma parte que não paga. É um percentual. Um exemplo, comércio vai ser 8%, o que não paga imposto de renda. O restante vai ter que pagar. Existe uma lei específica que aí tem que fazer um cálculo, tá? Como eu falei ali, eu não vou ter como explicar o cálculo aqui, que eu teria que ir mais para uma parte prática, leva um bom tempo, leva de 30 a 40 minutos só explicando realmente como funciona esse cálculo. Tá? Mas só para vocês entenderem que existem outras obrigações, mas que não está na lei. Não está na lei específica dizendo o MEI é obrigado a enviar declaração de imposto de renda. Não, ele não é. Você não vai encontrar isso na lei. Mas você tem que saber que existem particularidades onde precisa ter o controle para evitar que ele tribute aquele lucro, para que aquele lucro seja 100% tributado no imposto de renda. Bom? E, continuando em obrigações aí, né, Miriam? Fica à vontade, vai falar sobre a social. Vamos lá. O MEI, gente, como eu falei, até que eu comentei com vocês na última aula, o MEI, quando ele contrata um funcionário, ele é equiparado a qualquer tipo de empresa de qualquer porte, tá? Não existe na legislação trabalhista tratamento diferenciado para os microempreendedores individuais, em regra geral, como a gente está trazendo aqui esse cenário para vocês. Até porque a lei, ela não existe uma CLT do MEI, há uma CLT, exemplo, da Coca-Cola. Então, o MEI, ele tem as mesmas obrigações trabalhistas da Coca-Cola, guardado as suas proporções, né? Existem alguns casos específicos que a Coca-Cola vai ser enxergada de outra forma, ela vai ter algumas obrigações que ela vai precisar cumprir adicionalmente, mas, na regra geral, ele é equiparado a qualquer tipo de empresa, tá? Porque a lei, ela não existe o microempregado, tá? Existe o microempreendedor individual, mas microempregado, empregador, não existe essa figura. Então, ele vai ser cobrado dele ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, tá? Uma dessas obrigações que aqui hoje está mais em alta é o E-Social, tá? Existem outras declarações como RAIS, DIRF, que são obrigações quando você tem empregados, você vai precisar mandar, mas essas obrigações, elas estão para ser substituídas pelo E-Social, que foi o que nós falamos na última aula. Então, só fazendo a recapitulação, o E-Social, ele faz parte do sistema do SPED. Então, o MEI, como o Josi já até colocou, eu não sabia que o MEI mandava, ele tinha a possibilidade de mandar ao SPED contábil. Então, o SPED trabalhista, quando ele tem empregado, ele vai ser obrigado, ele não vai ser opcional. O MEI, ele não tem opção de aderir ao E-Social, ele vai ser obrigado a mandar o E-Social. O E-Social, ele faz parte, né, do Sistema Público de Escrituração Digital, que visa o cumprimento das obrigações acessórias, trabalhistas, fiscais, para que os empregados tenham seus direitos garantidos, tá? Então, o que é que ele é obrigado a fazer? Quando você contrata um funcionário, você automaticamente vai ter que enviar o E-Social. A única dispensa que o MEI vai ter é se ele não tiver empregados, tá? Se ele não tiver nenhum empregado, ele vai estar dispensado de mandar a chamada E-Social sem movimento. Existem as declarações como o GFIP, também ele não é obrigado a mandar sem movimento. A RAIS, ele também está dispensado de mandar sem movimento. Então, ele segue a mesma regra dessas obrigações que serão substituídas pelo E-Social, tá? Então, tendo empregado, eu vou precisar mandar o E-Social, tendo todos os eventos que existem para as empresas. Existe um portal, gente, que é mais simplificado, sim, ele é mais fácil visualmente de estar fazendo o envio dessas informações para o fisco. Porém, até falei com a Alice que o portal ele está em manutenção programada. Por quê? O governo está fazendo uma integração do portal do E-Social com o portal da Receita Federal. Então, ele fez essa parada para manutenção, começou hoje. Na sexta-feira ele foi divulgado que ia acontecer essa parada programada e que as empresas, os microempreendedores, empregada doméstica, só ia conseguir mandar as ventas, por exemplo, da folha de pagamento a partir da competência do dia 25/10. Então, ele fez uma paradinha para fazer as atualizações necessárias, porque está implantando novas fases do E-Social.
Então, até lá a gente não consegue estar mostrando muita coisa, tá? E quais são os prazos para enviar? Né? Como eu mostrei para vocês na última aula, nós temos eventos do E-Social, tudo se resume a evento. Então, para o MEI existem as mesmas regras, o manual do E-Social, ele tem as suas regras de envio, os prazos corretos de envio, e para a Coca-Cola e para o MEI são os mesmos prazos. Então, eu tenho ali a admissão. O funcionário foi contratado hoje, no dia 11/10, eu tenho que ter mandado essa admissão no mínimo até ontem, tá? A admissão ela tem que ser programada, tem que ser bem planejada, e aquela empresa ela só vai poder estar mandando esses eventos da admissão um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Existem outros eventos, como exemplo, evento de afastamento, eu tenho prazos, eu tenho prazo até o dia 15 do mês subsequente para estar informando, olha, o funcionário se afastou por doença, olha, o funcionário está de férias. Então, eu tenho essa comunicação de forma online para o fisco. Os eventos da folha de pagamento também, então eu vou ter agora um DAIVOS até, que ele vai ser espelhado muito com o da doméstica. Atualmente, gente, pra vocês terem noção, quando é fechada a folha de pagamento do funcionário do MEI, né, existe uma guia do FGTS para recolher, porque é administrado pela Caixa Econômica, e uma guia do INSS, que vai ser arrecadado para a Receita Federal, e a Receita faz o repasse para a Previdência. Então, são duas guias distintas. Então, a partir dessa competência agora, é por isso que eles estão fazendo essa atualização no portal, será tudo unificado em um único documento de arrecadação, que é o DAI, o documento de arrecadação do E-Social. Então, vai ter essa mudança no portal, vai ter essa comunicação com o E-Social, e o E-Social ele vai ficar a cargo de fazer essa separação das contribuições, vai repassar para a Caixa Econômica, que foi de direito dela, repassar para a Receita Federal, que foi direito dela. Então, em uma única guia, como existe o DAS, né, do Simples, que existem vários tributos ali embutidos, vai ser em um único documento de arrecadação esse pagamento dos dois tributos, tá? A folha de pagamento nós mandamos no mesmo prazo das outras empresas. Atualmente esse prazo é até o dia 15 para estar enviando as informações de fechamento da folha. Então, até agora, dia 15/10, para mandar as informações da competência de setembro, tá? Então, tem esse prazo até dia 15. Existem outros eventos também, como desligamento. Desligamento, ele segue o prazo de 10 dias a partir da data que o empregado foi encerrado o contrato de trabalho naquele meio. Mesmo prazo, como eu falei, das outras empresas. Então, é um nicho muito importante para vocês estarem ingressando no mercado, porque tem muita demanda, tá? Às vezes, tem aquela empresa que ele pode até já tem um MEI ativo, precisa contratar um funcionário, então você pode estar prestando esse serviço especificamente de folha de pagamento, porque ele já emite as notas, já tem uma noção da parte, já tem o CNPJ ali formalizado, mas ele precisa contratar um funcionário, e essa parte da folha de pagamento, gente, eu particularmente não vejo como tão fácil assim para os empresários estarem elaborando a folha, tá? Então, é um portal, apesar de ser simplificado, como eu falei, existem as mesmas regras de uma empresa de grande porte. Então, assim, existe um nicho muito grande aí para o MEI, quando contrata o funcionário, então ele vai precisar automaticamente de um contador, que é o profissional que tem, né, as prerrogativas para estar fazendo esse tipo de assessoria. Eu falei contador, mas estou falando o profissional da contabilidade, que aí vocês também podem estar exercendo esse tipo de serviço, tá? Porque a atividade de folha de pagamento, especificamente, ela não é uma atividade final da contabilidade, né? Eu posso estar prestando serviço, eu não ser contadora, eu estou aí cursando ciências contábeis, eu posso ser da área de administração, mas eu posso estar prestando esse serviço para essa categoria do MEI e estar garantindo essa renda extra, tá bom? Então, eu trouxe também aqui, já falei um pouco de prazos, existem vários eventos, como eu falei para vocês na última aula, cada evento tem sua característica, tem seu prazo, tem suas regras, o que tem que enviar, o que não tem para enviar. E de possíveis penalidades, só para vocês terem noção, né, o artigo 47 da CLT, gente, ele traz que
Quando for identificado que em uma empresa o empregado não tem registro, essa empresa ela pode ter uma penalidade que varia entre R$ 800 para micro e pequenas empresas, e isso aí pode ser enquadrado no MEI, sim, porque ele vai estar nessa categoria de micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, e de até R$ 3.000 para empresas de demais portes, tá? Isso está na CLT, foi uma mudança que houve na reforma trabalhista, que antes a multa era de um salário mínimo. Então, são multas que o E-Social, ele no momento, ele não está trazendo penalidades, mas a qualquer momento isso pode estar acontecendo. E isso facilmente pode ser identificado quando você envia o evento da admissão em atraso. O funcionário começou hoje e você está mandando o evento hoje. Então, era para ter sido enviado até ontem, tá? Então, existe essa possibilidade, sim. O governo, ele no momento, ele não está fazendo essas penalizações de forma automática, mas o histórico que é do fisco, ele pode vir a estar cobrando essas multas, inclusive daqui a 5 anos. Deixou as empresas se adaptarem ao E-Social, mas você se adaptou, mas o E-Social surgiu lá desde 2014, você teve muito tempo para organizar seus processos internos, e agora vem cobrando essas multas, tá? Outras penalidades, tem um funcionário que se acidentou. Eu vou ter a parte de saúde e segurança do trabalho, gente, toda no E-Social. E o MEI vai precisar mandar as informações de um funcionário que se acidentou dentro do estabelecimento daquele MEI, vai precisar mandar o evento do E-Social do acidente de trabalho. E são informações bem complexas para as pessoas um pouco mais leigas. Você vai precisar declarar o código do local do acidente, está identificando esses fatores, o que foi que causou esse acidente, qual foi a situação, qual foi a parte do corpo atingida. Então, essas são informações bem densas que vão precisar estar tramitando pelo E-Social do MEI, tá? Então, se tem funcionário, vai estar sujeito a essas regras e possíveis penalidades caso não sejam cumpridas de acordo com o manual do E-Social. Tá bom? Muito bom. Sobre a questão aí do SPED, Mira, que você falou que não sabia do SPED contábil, realmente são aquelas coisas que não estão na lei. Não estão na lei, vocês não vão encontrar isso em nenhuma legislação. Mas um contador, um colega, amigo meu contador, ele resolveu fazer uma consulta formal à Receita Federal. Então, nós temos uma solução de consulta da Receita Federal, onde ele perguntou sobre isso, né? Como distribuir lucros isentos ao microempreendedor individual. E a Receita Federal julgou como improcedente a solução de consulta, porque ela disse que a lei é bem clara, inclusive, que se você tem contabilidade, esse lucro ele é isento de imposto de renda. Logo, para o MEI ter essa isenção, ele deve enviar o SPED-ECD. Por que deve enviar? Porque o MEI, gente, mesmo que eu faça a contabilidade, eu não tenho como levar na junta comercial o livro diário para registrar. A junta comercial de nenhum estado do Brasil aceita o registro do MEI pelo fato de sistema, só por uma questão de sistema. O sistema do MEI ele é todo dentro do site federal, da Receita Federal, e o estado, a junta comercial, ela não tem como intervir. Então, eu não posso registrar a contabilidade aqui no meu estado. Aí a Receita disse o quê? Envia o SPED contábil, né, que é uma declaração federal, você envia o SPED e você pode distribuir o lucro isento. Então, isso é com base numa solução de consulta, Miriam. Mas você não vai ver escrito, realmente não tem a legislação para isso, não. Pronto, você vê que até a legislação, gente, ela é tão subjetiva, né? Não existe nada claro. Imagine para esses microempreendedores individuais estarem operacionalizando essas atividades. O tanto de confusão que existe na cabeça desse pessoal, né? Então, se você tem um MEI, ele, por exemplo, fatura quase 60, 70 mil no ano, e ele tem um custo muito baixo de home office, para ele vai ser vantagem, sim, fazer a contabilidade completa, porque ele vai ter o benefício de isenção do imposto de renda. Se ele não fizer essa contabilidade completa, aí parte desse lucro dele vai ser tributado no imposto de renda lá na declaração de imposto de renda, é algo fora o MEI. Ou seja, o lucro que o empresário, né, que o titular do MEI recebeu, ele vai ter que pagar imposto de renda lá. Então, a gente tem esses problemas aí na legislação,
E é dessa forma que a gente consegue mostrar também o nosso valor, mostrar para o MEI a importância deles terem um profissional ali que entenda, se qualifique e estudando, né? Como eu falei, ainda tem muitas coisas que vocês podem aprender sobre o MEI, mas, como a gente quer trazer para vocês aqui, que é uma oportunidade de mercado. Hoje, nós temos cerca de 20 milhões de CNPJs ativos no país, né? Boa parte são micro e pequenas empresas. Hoje, as grandes empresas, empresas de grande porte, a minoria representa um percentual bem pequenininho, né? Mas quem é que representa aí esse oceano, né? Boa parte do oceano são os microempreendedores individuais, que são 12 milhões. Então, a gente tem uma oportunidade de estar aprendendo sobre eles, trabalhando com eles, né, se relacionando e ganhar aí uma boa fatia do mercado, ainda que você esteja na faculdade ou que vocês que já estão perto de se formar, está mais perto do que longe, né? Então, eu espero que vocês possam pegar tudo isso que nós falamos aqui, né, abrir a mente, né, e começar a buscar informação. É um norte, pelo menos é um início, é uma sementinha, como a Alice disse. Nós estamos plantando, não é, Miriam? É uma semente. Semente, isso. Oi. Não, são duas coisas distintas, tá? São duas declarações totalmente diferentes. Não. Não. São duas declarações distintas que o MEI, ele vai, e em alguns casos, dependendo do lucro dele, ele vai ter que enviar a declaração de imposto de renda, porque, gente, a declaração de imposto de renda, o nome diz o quê? É declaração de ajuste anual sobre a renda da pessoa física, tá? E o MEI, quando ele se formaliza, a pessoa física, quando se formaliza como um MEI, ele se torna, deixa eu tirar aqui só um minuto para vocês verem. Deixa eu ver, estava aparecendo aqui. Está aparecendo aqui agora? Tô, né? Então, só para vocês entenderem. Ainda não, Josi, acho que está com a câmera fechada. Agora apareceu? Pronto. Então, temos duas figuras aqui. Uma figura é o CNPJ e a outra figura é o CPF. Tá? Quando eu falo a declaração anual, eu estou falando da declaração anual do CNPJ, do MEI, que é a da ZENE-MEI, que a gente chama, que é a declaração anual do microempreendedor individual. Onde ele vai pegar aquele faturamento dele, ó, não é o lucro, ele vai pegar o faturamento dele. O MEI faturou 50 mil reais naquele ano, então ele vai faturar. Isso não é lucro, o faturamento não é lucro, a gente ainda vai ter que abater as despesas para descobrir qual vai ser o lucro dele. Então, faturou 50 mil reais naquele ano, 50 mil vai na declaração anual. E imposto de renda pessoa física, aí a gente vai ter que calcular. Quanto foi o lucro dele? Então, eu dei o exemplo aqui. Se ele, digamos, teve 50 mil reais de faturamento, teve 20 mil, ou, por exemplo, 10 mil reais de despesa, aí ele teve 40 mil de lucro. Para a legislação de imposto de renda, 40 mil reais que o MEI teve no ano, torna ele obrigado a declarar o imposto de renda. Aí ele vai ter que fazer a declaração dele da pessoa física, mostrando qual foi o valor que a pessoa física, né, que a gente chama o titular do MEI, recebeu de rendimentos para a declaração de imposto de renda. São duas declarações distintas que o fisco enxerga de forma diferente. A declaração do MEI é a do CNPJ. E a declaração de imposto de renda é o que o MEI recebeu na pessoa física dele, é o lucro dele. São coisas diferentes. Isso vale para qualquer empresa, tá? Isso daí não é uma regra do MEI. É para qualquer empresa. Eu tenho empresa, Miriam tem empresa. Então, nós temos o faturamento da empresa que nós enviamos na declaração. Mas nós temos nosso lucro. E esse lucro a gente declara na declaração de imposto de renda da pessoa física. São figuras e pessoas diferentes para o fisco. Entendeu? Fique à vontade. Com base no relatório, deixa eu mostrar aqui no... Vocês estão vendo o slide aí? Lembrando as obrigações aqui quando eu coloquei o relatório mensal de receitas. Tá? Então, é um relatório. Então, o MEI ele pode ter um controle em Excel, você pode fazer uma planilha Excel com a receita daquele mês. Você pode fazer qualquer tipo de relatório.
Ele pode anotar em um papel, em um caderno, um papel de pão, um papel ofício. Ele pode anotar em qualquer lugar. Naquele mês, meu faturamento naquele mês foi R$ 3.000. Janeiro, 3.000, fevereiro, 4.000. Ele vai anotando, ele pode anotar. Porque o fisco dispensou ele dos livros, ó, livros totalmente dispensados. Então, ele pode anotar em qualquer lugar, ele pode ter um controle de caixa, pode ter um relatório, como quiser, um sistema financeiro, tá? Mas ele tem que, pelo menos, saber quanto foi que eu vendi nesse mês. Ele pode pegar o extrato dele, somar os valores e anota. Soma o valor do ano e coloca na declaração. A declaração vai colocar apenas o valor total do ano. O fisco não quer saber quanto foi o valor mensal nem nada, tá? Mas qual é o relatório que o fisco fornece? Ele fornece esse, que é o relatório mensal, que chama Relatório Mensal da Receita Bruta. Aqui pode baixar no próprio site da Redesim. Tem mais alguma dúvida? Fique à vontade, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Então, existem algumas situações, por exemplo, um salão de beleza, que é MEI, pega a cabeleireira ou alguém que trabalha com eles, manda abrir um CNPJ e faz uma parceria com essa pessoa. É o salão parceiro, né? Que você está falando. É o salão parceiro? É sobre o salão parceiro ou sobre o MEI contratar MEI? É sobre o MEI contratar MEI. Em regra geral, né? Todo salão, qualquer empresa, o MEI contratar MEI. Isso. Pronto. Isso daí, o que eu vou falar agora, que Miriam também pode falar também sobre essa questão da contratação de prestadores de serviços, no caso do MEI. Isso vale para qualquer tipo de empresa, não é só o MEI. Então, isso aí vai valer para uma empresa normal, por exemplo, nossa empresa, nosso escritório. Quando a gente contrata um MEI, contrata um CNPJ, temos que tomar cuidado para isso não caracterizar vínculo empregatício. Então, uma coisa é ele ser prestador de serviço de verdade, onde ele não vai ter ali aquelas regrinhas do vínculo empregatício, ele não vai ter a receber aquele valor, aquele salário mensal, ele não vai ter a habitualidade, né? Não vai ter a subordinação. Agora, aí você pode, você contrata um MEI, como por exemplo, vou botar o salão, contrata a manicure. Mas a dona do salão realmente é chefa dela, ela segue ordens, ela tem que chegar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde. Todo mês ela recebe um salário, cai na conta dela, R$ 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. Facilmente, quando for para a justiça, Miriam, vai caracterizar vínculo empregatício. E isso vale para qualquer empresa. Então, esse é o cuidado que o MEI e qualquer outro empresário tem que tomar. Se ele é prestador, eu tenho prestadores de serviço, mas eles não são subordinados, eles trabalham onde eles querem. Tem autonomia. Tem autonomia, existe o contrato de prestação de serviço e eles vão receber de acordo com o que está ali previsto no contrato. Mas, se você não toma todos esses cuidados, e eu tenho um caso desse, e foi pior, porque a pessoa não tinha um contrato, mas a pessoa ela não tinha vínculo empregatício, ela realmente fazia o horário dela, qual o erro dela? Ela não tinha contrato de prestação de serviço dessa cliente MEI. Quando ela veio para a gente, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos fazer contrato de prestação de serviço para todo mundo, mas foi tarde demais. Ela tinha uma MEI lá, uma manicure MEI, que já tinha 1 ano com ela. E ela recebia todo mês um valor fixo. Esse foi o maior erro dela. Ainda não saiu também a decisão, mas está na justiça. Mas ela fazia o horário dela. Mas ainda está na justiça para essa decisão. Mas fez o quê? Ela teve um respaldo, essa funcionária dela, ou o MEI, né? O prestador de serviço dela, teve um respaldo para levar a situação para o advogado, e o advogado disse, olha, vamos colocar na justiça que a gente ganha. Então, são esses cuidados que tem que... Apesar, como o José já colocou, né? Apesar de ter essa possibilidade do salão parceiro, existem as regrinhas que precisam ser seguidas. O problema é que as pessoas acham que por ser MEI não tem regra, né? E por ser MEI não pode ser feito sem nenhum tipo de formalização. O empregado, né, parceiro, vai ter que ser o MEI, vai ter que ter contrato de prestação de serviço assinado. A recomendação é que faça homologação no sindicato da categoria. Ele vai receber também proporcional ali, pode ser amarrada a questão da proporcionalidade da produtividade. Então, assim, às vezes, eu também estou com o caso, viu, Josi? Não está na justiça ainda, mas eu já alertei a empresa, porque ainda foi feita uma segregação. Eu tenho
5 funcionários. Desses 5, 4 estão com registro em carteira, recebendo comissão, pagando FGTS, INSS, 13º, tudo bonitinho, tudo lindo. E uma pessoa está nesse formato chamado salão parceiro e não tem nenhum tipo de regulamentação. Não está, na verdade, formalizado. É apenas uma prestadora que eles estão colocando, prestadora de serviço, mas disfarçada de empregado, porque não tem nenhum tipo desses requisitos que nós colocamos aqui. Então, existe total risco. Eu falei para ele, olha, mas tem como a gente fazer retroativo? Eu falei, mas o funcionário, ele sabe, gente, como é que eu vou te dar um contrato hoje, em 2021, retroativo a dezembro de 2020, que foi quando a empresa começou a prestar serviço com ela. Claro que ela está querendo ali, está buscando o formato de se proteger, mas os prejuízos que essa pessoa já sofreu ao longo desse praticamente um ano, né? Então, você tem que ter muito cuidado com relação à questão do salão parceiro. É a única categoria que eu posso estar fazendo esse contrato de forma declarada com o MEI. Outros tipos de empresa, tem um funcionário, eu já vi, Josi, agora na pandemia, acho que aumentou significativamente, mas já vi vaga de emprego anunciando assim. Eu fiz também. Contrato vendedor no MEI. Mas, gente, como é que a pessoa está anunciando a vaga assim? Né? Tem várias vagas assim, isso é errado, gente. Não pode fazer isso, não. Contrato, modalidade mesmo. Tá assim, contrato, salário, benefícios, vale transporte, alimentação. Modalidade MEI. Aí são empresas que tem gente que gosta, né, de correr o risco e sabe que a pessoa, quando sair, pode colocar na justiça. E eles correm o risco, porque quando vai para a justiça, negocia, paga parcelado, de várias formas, faz acordo, diminui. Então, tem empresas que gostam realmente de fazer isso. Tá? Gente, eu vou deixar aqui nossas redes sociais para quem quiser acompanhar o meu trabalho, Eudmíria, né? Agradeço mesmo pela presença de vocês, a interação. De qualquer forma, eu vou tirar o slide. Quem quiser continuar, perguntar mais alguma coisa, a gente dá mais 5 minutos aí para vocês perguntarem. E quero deixar essa frase para vocês, tá? A frase da Monja Coen. Eu gosto muito que ela diz o seguinte, que a sabedoria ela não vem do acerto, mas do aprendizado com os erros. E eu errei muito trabalhando com o MEI, como eu falei, eu tenho 10 anos, 11 anos, né? Desde 2010 que eu trabalho com o MEI, apesar de parecer simples, mas ele tem suas particularidades, vocês viram que eu trouxe aqui só algumas coisas, mas é dessa forma que nós vamos aprendendo, crescendo, justamente tentando. E é isso que eu quero deixar para vocês. Não se limitem, tentem, estudem, treinem, porque com certeza isso vai fazer um diferencial na carreira de vocês, assim como fez na minha vida e na de Miriam. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês hoje nessa segunda-feira, quase feriadão. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui para a gente estar passando essas informações, acho que plantando, como o Jota já colocou, a sementinha de uma fatia de mercado que às vezes é esquecida ou não é tão valorizada por alguns profissionais, mas que tem muita oportunidade, tanto de garantir experiência, que vocês na faculdade a gente busca tanto, né? Tá buscando essa experiência, tá garantindo essa oportunidade, e também de ganhar uma graninha extra, né? De tá fazendo essa complementação de renda. Então, assim, é uma oportunidade muito boa mesmo. Obrigada, Alice, também pelo convite. E obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora nos ouvindo. E quem interagiu também, que é muito bom, né? Essas interações. Eu que agradeço a vocês duas. Fizeram uma apresentação magistral. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, assim, não poderia ser melhor. Então, eu acho que, mesmo que não interagiu, né? Eu acho que teve aí um insight, como eu já havia falado, sobre essa questão do MEI. E várias, como Josiane disse, são vários detalhes, apesar das pessoas acharem isso que não deveria ser propagado. A MEI não precisa de contador, a MEI é tudo muito simples. Gente, tem muitos detalhes, como Josiane trouxe, né? Vocês trouxeram uma parte apenas, tem muito mais coisa. E só quem é contador realmente, quem sabe. E aí agradeço eu acho que só quem participou foi a Angélica e Remy hoje, não foi? João não está aqui hoje para perguntar, João normalmente pergunta, mas hoje ele
não compareceu. Então, assim, quem compareceu, com certeza, teve aí uma excelente aula a respeito de todas essas questões do MEI. Como o Miriam já havia dito, não foi possível, né? A ideia realmente era entrar no sistema, mas não foi possível diante de uma questão específica do governo. Mas eu tenho certeza que mesmo fora do sistema, né, o conteúdo que foi passado foi de altíssima qualidade. Então, eu só sou gratidão aí para vocês duas contadoras assim de excelência, né, que fizeram essa apresentação, esse bate-papo tão produtivo para a turma. E agradeço aí aos alunos que participaram. Quanto mais a gente participa, a gente pergunta, né? Mesmo que a gente ache assim, essa pergunta é boba, não existe pergunta boba, de jeito nenhum, não existe. Toda pergunta, ela tem uma resposta a ser dada, então, assim, não fiquem com vergonha de perguntar das próximas vezes, porque com certeza, né, toda pergunta, ela tem uma resposta, e por mais que você pense que seja boba, com certeza não é. Então, Que legal. Parabéns! Parabéns. Que bom. É isso aí, Navarro. Vai no site da Rede Sim também, tem várias informações. Me acompanhe, te convido para me acompanhar lá no Instagram, Contadores do Zen de Portugal, a Miriam também. Já acompanha, ótimo, né? Para poder continuar vendo as dicas, as novidades, sempre a gente está colocando, né, conteúdo para esse público também. Tá bom? Ótimo, excelente, Remy. Parabéns, né? Você com certeza vai longe. E acompanhe tanto Miriam quanto Josiane nas redes sociais delas, porque elas têm muito conteúdo com excelente qualidade. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alice, mais uma vez pelo convite. Obrigada a todo mundo. Vocês disponibilizaram para estar aqui nessa noite de aprendizado conosco. Muito obrigada. Gratidão a vocês. A professora Bárbara me falou que não pode participar hoje porque ela está fora. Então, é só por isso que ela não vem. Então, a gente não vai esperar porque ela realmente não vem. Mas gratidão mais uma vez e gratidão ao pessoal que compareceu, que com certeza teve aí conteúdo de excelência. Então, pessoal, não esquece a resenha. Manda hoje de noite, certo? Para Remy. Remy tem amanhã até meio-dia para me dar a resenha. Não adianta a Remy me mandar e-mail depois do meio-dia, certo? Dizendo assim, professora, não sei quem disse que só conseguiu porque estava cansado. Olha, são 21h08, dá tempo tranquilamente de fazer a resenha, certo? Eu vou deixar no link, vou botar para a Remy, para colocar no grupo como se faz uma resenha. Essa altura, claro, você já deve saber, mas de qualquer maneira eu vou mandar mais uma vez, certo? Para o pessoal não achar que resenha são 10 páginas, resenha é só uma página. Tá? Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Vamos nos despedir aqui. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Com Deus. Tchau.